Desde que os textos sagrados passaram a ser controlados por instituições, algumas verdades deixaram de ser apenas discutidas e passaram a ser removidas. O nome Lúcifer é um dos maiores exemplos disso, não porque represente apenas o mal, mas porque sua origem verdadeira ameaça a própria estrutura da narrativa oficial. Quando observamos os manuscritos antigos, especialmente aqueles rejeitados, censurados ou classificados como perigosos, percebe que Lúcifer nunca foi uma figura simples. Ele foi transformado em algo simples. Na versão popular, Lúcifer é um anjo rebelde que caiu por orgulho, mas essa descrição não aparece dessa forma nos textos originais. Na Bíblia, o termo Lúcifer surge de uma tradução controversa do latim lux ferre, portador da luz, usada para descrever a estrela da manhã. Em textos hebraicos mais antigos não há um nome próprio, mas uma metáfora. A pergunta proibida é: em que momento uma metáfora se tornou um inimigo cósmico? Esse salto acontece quando textos começaram a ser traduzidos, reorganizados e filtrados, e é exatamente aí que os livros apócrifos se tornam perigosos. No livro de Enoque, um texto excluído do cânone oficial, a narrativa muda drasticamente. Nele não existe um único vilão absoluto. Existem vigilantes, observadores, seres que descem à Terra não apenas para corromper, mas para ensinar. Astronomia, escrita, metalurgia, conhecimento proibido. E, curiosamente, esses seres não são condenados por destruírem, mas por revelarem demais. O livro de Enoque deixa claro algo que os textos oficiais preferem suavizar. O maior crime não foi a rebelião, mas a quebra do monopólio do conhecimento. A humanidade não deveria saber certas coisas, não deveria enxergar além de um limite imposto, e aqueles que ajudaram a ultrapassar esse limite passaram a ser demonizados. Outros textos apócrifos reforçam esse padrão. No Apocalipse de Adão, o Criador do mundo material não é apresentado como a fonte suprema do bem, mas como uma entidade autoritária, obcecada por controle. Nesse contexto, a serpente, tradicionalmente associada a Lúcifer, não surge como enganadora, mas como despertadora. Alguém que rompe o estado de ignorância. Essa inversão é extremamente desconfortável, não porque transforma Lúcifer em herói, mas porque o retira da caricatura. Ele passa a representar oposição consciente, não caos cego, questionamento, não destruição gratuita. E sistemas baseados em obediência absoluta sempre trataram o questionamento como ameaça máxima. Aqui se observa que, ao longo da história, sempre que essas versões alternativas ganhavam força, algo acontecia. Concílios eram convocados, textos eram reclassificados, escritos desapareciam. A versão final precisava ser simples: Deus acima, inimigo abaixo, humanidade no meio, obedecendo. Qualquer narrativa mais complexa colocava escolhas nas mãos do indivíduo, e isso nunca foi aceitável. Outro detalhe raramente mencionado é que Lúcifer não governa o inferno nos textos mais antigos. Essa imagem surge séculos depois, quando era necessário criar um antagonista organizado, quase administrativo, um mal centralizado, previsível, controlável. Antes disso, o mal era difuso, ligado à ignorância, ao excesso, ao desequilíbrio. Transformar Lúcifer em rei do inferno foi uma solução narrativa e política. Textos gnósticos vão ainda mais longe. Eles sugerem que Lúcifer não caiu sozinho, que a queda foi uma consequência inevitável de desafiar uma ordem que não admitia questionamentos, e que sua punição não foi apenas física, mas simbólica. Sua história foi reescrita. Talvez por isso o medo de Lúcifer nunca tenha desaparecido. Ele não representa apenas o mal, mas a possibilidade de olhar para versões que não passaram pela censura. Ele é a lembrança de que a história poderia ter sido contada de outra forma, e que talvez ainda possa ser. Não afirmo que Lúcifer é inocente, mas afirmo algo mais perigoso. A verdade sobre ele foi simplificada demais para ser confiável. E quando uma história é simplificada em excesso, normalmente não é para esclarecer, mas para controlar. A pergunta final não é se Lúcifer mentiu à humanidade. A pergunta é: quem teve mais medo do que ele poderia revelar se não fosse silenciado? Porque algumas quedas não acontecem por erro. Acontecem porque alguém ousou enxergar além do permitido. O maior pecado nunca foi a rebelião, foi o conhecimento. E ficamos por aqui, deixe sua opinião nos comentários e até a próxima.